Salve turma, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos bater um papo sobre liberdade de expressão nas artes. Bom, a liberdade de expressão é necessária para o pleno desenvolvimento artístico e cultural de um país. A arte e cultura, como você sabe, são os pilares de qualquer sociedade. Inclusive, eles são respaldados por lei, né? É livre e expressa da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Artigo 5º, inciso 9º. Segundo parágrafo. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Bom, Oliveira já vai dar a letra, né? O afrontamento, a provocação ou a profanação são componentes estéticos que várias expressões artísticas, incluindo charges políticas e obras de artes transgressoras, utilizam. Então, aqui a gente sempre pensa nisso, a liberdade de expressão, claro que tem que ter, mas e quando essa arte ela critica ou afronta uma ideologia nossa, a nossa religião? E aí, como nós agimos com isso, né? Porque quando não nos afeta, é muito bonito ter essa liberdade e tudo mais, mas e quando vai contrária às nossas ideologias e nossas crenças e nossos costumes? Como devemos agir? Bom, uma coisa interessante pensar é que a arte sempre teve esse papel indagador, esse papel crítico, e sempre fez essa função. O tema da liberdade de expressão nas artes, independente de qualquer conclusão sobre a qualidade das obras, ele deve ser, independente sobre a qualidade da obra, né? Então a gente tem que distinguir aqui. Primeiro a parte a pessoa ela é livre para fazer aquilo? Sim, mas eu também sou livre para não gostar daquela linguagem, não gostar daquela manifestação artística, tá? Então, há dois pontos diferentes aí, entre a liberdade da pessoa fazer e a liberdade de eu não gostar e de eu não apoiar e de eu poder criticar. Também tenho essa liberdade. A razão disso cabe em uma fórmula fácil de ser percebida. Quanto maior é o nosso empenho em julgar moralmente e barrar os conteúdos afrontosos da arte, menor é a nossa disposição a conhecer com profundidade aquilo que está sendo julgado e barrado. A nossa época não é apenas a dos consumidores ansiosos e velozes, cada vez menos aptos a se demorarem nas sutilezas de alguma obra de arte. Ela é a época dos consumidores ansiosos e velozes que não se cansam de interpor ressalvas morais àquilo que mal conseguem consumir. Então, Oliveira aqui ele está fazendo uma crítica muito dura na nossa capacidade de crítica e de absorção, e de reflexão sobre uma obra de arte. A gente pode pegar um exemplo aqui, a Guernica de Pablo Picasso. Ela vem com uma crítica dura, sobre um momento da Espanha, ali no começo do século XX, onde teve bombardeios muito fortes ali, e principalmente na cidade de Guernica, e ele quer mostrar o horror e tudo mais com a obra de arte dele. Ela foi uma obra transgressora, ela chocou, e com certeza o olhar de muitos será que isso não é obra de arte, isso não é. Então demorou um tempo até ser considerado um marco, demorou algumas décadas, até ela ser considerada, a gente conseguir olhar com ela com outros olhos, e talvez até esse distanciamento é o que permitiu, quando nós estávamos nas emoções fortes daquele momento, a gente julgava julgava a obra, estou supondo aqui, as pessoas que viveram naquela época, julgava ela junto com N outros pontos, partido político, momento econômico, mas entendam, que tudo isso com o tempo se esvai e a obra de arte fica, e o que ela fica, ela expõe, É claro que a gente não consegue ter uma clara ideia de uma obra sem contextualizá-la, historicamente, socialmente, culturalmente, mas é importante nós distinguirmos, e isso é difícil, é um exercício doloroso de separarmos o nosso gosto de nossa avaliação técnica, certo?
Então, continuando aqui, bom, toda obra artística reflete a visão de um mundo do seu criador. Por isso, a arte serve como uma espécie de testemunho do seu tempo, na medida em que demonstra um ponto de vista da sociedade. A liberdade de expressão é um dos fundamentos da arte de qualidade, aquela que é duradoura, que mexe com a vida das pessoas, que reflete a sociedade e que faz alguma diferença. Então, o ponto básico da obra de arte e de qualquer expressão artística é fazer o seu público se questionar e se perguntar. E se isso vai pelo ponto de você criar algo de negativo, tudo bem, mas ela está atingindo o seu objetivo, ela está fazendo você refletir. Porque a partir do momento que você não gosta de algo, você tem que pensar, por que eu não gostei disso? E aí você vai pensar, porque tal coisa aconteceu, porque eu não gosto, porque determinados pontos da minha vida são ao contrário disso, e tudo mais. Aqui eu coloco mais uma obra bem chocante da época do começo do século XX, né, de Bosque. Então, uma obra com muita... o Jardim das Delícias, né, onde ele representa o paraíso do lado esquerdo e o inferno do lado direito, e no meio toda a evolução da história humana, repleta aí, né, de muitos prazeres carnais e tudo mais, todos imbuídos ali no que nós consideraríamos os pecados, né, as quedas da carne. Dando continuidade, uma obra de arte não precisa ser politizada, de jeito nenhum, né? A gente pode ter uma obra de arte pela arte, abertamente discursiva ou denunciando algum problema social para ser eterna e memorável. Basta que dê vazão à liberdade de expressão do seu autor, para registrar o seu momento histórico e conquistar as pessoas por meio da empatia. Mas é inegável que a arte ela tem uma função, né? E normalmente ela e a política elas andam juntos, e que a primeira é um caminho para o melhor entendimento da segunda. Todos os grandes acontecimentos políticos, tanto do passado quanto do presente, foram discutidos e refletidos em criações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Como podemos ver a Guernica de Picasso. Então a arte ela vem questionar, né? Ela vem traduzir às vezes acontecimentos que estão dispersos e às vezes nós não conseguimos compreendê-los no momento. Ela traduz de certa forma tão incrível que a gente compreende às vezes melhor do que se uma pessoa explica para a gente. Então quando nós vemos uma imagem, quando nós vemos uma foto, quando nós vemos uma charge, né, de algum cartunista, e a gente consegue entender melhor o momento político que estamos. A gente consegue entender, claro, sempre tem um posicionamento e uma visão de algum lado. Isso é natural, isso não é ruim, tá? É natural que nós temos, que todos nós colocamos nosso ponto de vista, nossos gostos, nossos objetivos ali numa obra de arte, em qualquer coisa que nós nos expressamos, não é mesmo? Quando damos nosso ponto de vista, nossa opinião, a gente está colocando isso, né? Está colocando tudo o que temos de melhor e pior na mesa, mas desde que convenha-nos, né? Desde que eles sejam importantes para nós e que façam sentido para nós dentro de um discurso que criamos na nossa cabeça, né? Aqui também coloco mais uma foto de um trabalho de Francisco de Goya, que é Saturno devorando um filho, né? Então, na mitologia, quando toda vez Saturno, como tinha muito medo de que algum filho viesse a destroná-lo, ele comia todos eles assim que nascia. E olha que, né, que pintura visceral e tudo mais. Então eu evitei de colocar as pinturas mais modernas e alguns contrastes que tivemos aí há poucos tempos, né, em alguns anos, sobre proibições de performances, de instalações. E eu não tenho, né, eu não estou aqui para formar a opinião de ninguém e nem para a gente discutir se é arte ou não é. A nossa primeira discussão é: as pessoas podem, elas têm a liberdade de se expressarem desse jeito, do mesmo jeito que eu tenho a liberdade de me manifestar contra e de não gostar, né? Eu quero que vocês pensem sobre isso, e o trabalho da semana que eu vou deixar para vocês é isso: relembrar algum caso
né, relembrar alguma coisa que aconteceu aí na mídia, que foi, né, que causou censura ou causou veto de alguma manifestação artística, e eu quero que vocês exprimam a opinião de vocês. Foi justo, não foi? O que vocês acham? Pessoal, tirando isso, quero que todos fiquem atentos ao Moodle essa semana. Domingo eu colocarei a primeira parte das nossas avaliações referentes ao segundo bimestre. Serão dois questionários. O primeiro questionário ele vai tratar de maneira múltipla escolha, né? Serão algumas perguntas referentes a todo o conteúdo que nós vimos do primeiro e do segundo bimestre, tá? E a outra atividade será colocada quarta-feira, né? Que será uma atividade dissertativa, também contemplando os dois conteúdos. Tá bom, pessoal? Obrigado, até mais. Falou!